Fala, intelectualizantes da Eliana, tudo bom com vocês? Desculpa pela voz, eu estou com uma faringite horrível, horrível. Mas no Rio de Janeiro as coisas estão assim mesmo, muita gripe, muito vírus circulando e tudo mais. E é época também de frio, então é normal que o aparelho respiratório fique poluído por esse monte de coisa que está aí no ar. Mas eu fiz um vídeo passado que deu falar, falando sobre a relação do cristianismo, o estoicismo e a relação afetiva. E teve um inscrito meu, obrigada, Oliver. Oliver, não vou te identificar aqui, não te conheço, mas eu quero te identificar apenas pelo primeiro nome, Oliver, e tantas outras pessoas. Você me perguntou sobre a veracidade das cartas trocadas entre Paulo e Sêneca. Né? Existe sim, existe uma veracidade, só que por conta da filosofia não ter levado isso em conta, eles não guardaram, mas há uma tradição oral dita, mas eu vou te mostrar onde está a veracidade dessas cartas na Bíblia, tá? Na Bíblia a veracidade, porque ainda que você não creia, ou quem assiste o meu canal não acredita na Bíblia, mas se você começar, ou as pessoas começarem a ler a Bíblia como um livro histórico, vai entender que muita coisa está aqui. Então eu fui pesquisar para você, tá? Eu não trago batata amassada, não. Eu trago purê de batata com tudo que é permitido aqui. Eu não trago carne moída, não. Aqui eu trago picanha para vocês, tá? Aqui é coisa boa. Estudada, fiquei uma semana, cara, pesquisando esse assunto para você e tantas outras pessoas. Aí eu fui descobrir que Sêneca, ele quando foi levado para Grécia, ele foi levado para Roma, na verdade, ele chegou lá, ele estudou advocacia, ele fez direito e ele se tornou assim forte em oratória. E ele tinha um irmão chamado Galio, Galio, que era irmão dele, filho de Sêneca também, que era o pai de Sêneca, também se chamava Sêneca, e teve esses dois filhos que sabemos pela história. E Galho, ele gostava muito de Paulo, aí é onde a gente vai ver isso, lá em Atos 18, versículo 12 e 13, porque teve numa dessas passagens o seguinte, teve uma vez que Paulo foi preso, lá no ano 31, mais ou menos, por volta do ano 31, 32, depois de Cristo, Paulo foi preso em Roma, só que Galho falava muito de Paulo para Sêneca, né? E ele teve a oportunidade de sentar com o irmão dele e ouvir. E ele falava, cara, eu não posso ser ruim com um homem desse se ele largou tudo, ele abdicou do dinheiro, da família, de tudo, para viver em favor dos menos favorecidos, para mudar a mente das pessoas, trazer um conhecimento, porque para quem não sabe, nessa época era mais ou menos o que a gente vive hoje, né? Infelizmente, né? Tudo, as coisas ruins estavam acontecendo e borbulhando muito. E detalhe que as leis não eram muito como hoje. Existia muito, eu não quero usar alguns termos aqui, mas um passava por cima do outro, a lei muitas vezes não era regida conforme deveria ser, e havia uma imposição de Nero nessa época, que era o imperador de Roma. A esposa de Nero não suportava Paulo, porque ela amava o judaísmo, e ela dizia que Paulo pregava tudo contra o judaísmo. Mal ela sabia que Paulo ele tinha uma nacionalidade judia, ele era judeu, e por nacionalidade, porque ele podia na época, e como romano ele foi aceito também como cidadão romano, mas não vamos entrar nessa história não. Então Galho falava muito de Paulo para Sêneca, e Sêneca começou a se apaixonar por aquilo que ele pregava, como é que pode uma pessoa que abriu mão. E certa feita Paulo foi preso em Roma, ele falou, agora eu tenho que encontrar com esse cara, mas ele não conseguiu encontrar com ele. Então diz a tradição oral que foram trocadas 8 cartas de Sêneca com 6 cartas de Paulo, e que ali Sêneca se apaixonou pelo discurso de Paulo, falando, cara, ele nada mais é do que um estoico, um cara que por mais que ele viva, ele tem um estoicismo muito dentro dele, mas ele não se apaixonou pela escola estoica intuitiva que existia de Paulo, que apesar de tudo ser preso, padecer necessidade, hoje até marquei um texto que está lá em 2 Coríntios 6, que fala sei estar em cadeia, sei padecer necessidade, etc.
Então ele trocou 14 cartas ao tolo, 8 vindo, 6 indo, mas ele não conseguiu. E ele falou com Paulo o seguinte: eu vou tentar convencer Nero de que você não faz mal às pessoas. E Paulo se preocupou com ele. Imagina o cara preso, preocupado com o filósofo que estava lá fora, Sêneca. E Galho intermediando isso aí, porque para quem não sabe, Galho, irmão de Sêneca, era o tradutor de Nero para a população. Então, assim, me desculpa, mas hoje eu não estou nas minhas melhores vibes, mas estudei, viu, Oliver? Eu estudei, tá? Para todos vocês que queriam saber. Aí a gente encontra uma referência maravilhosa, porque Sêneca ficou apaixonadíssimo por aquela história de renúncia e de viver em prol do outro e não se importar em perder as nacionalidades dele, porque eu vou descobrir onde estão as outras 3 nacionalidades de Paulo, que na verdade ele é 5, e tinham 5. E quando ele abriu mão do dinheiro, abriu mão de tudo para pregar essa palavra de renúncia, de ordem, de decência, porque ele pregava isso. Então Sêneca nem Galho entendia como é que um cara que pregava a ordem, a decência, etc., fazia tanto estardalhaço e era considerado como um andarilho louco. Enfim, aí também é outra história. Aí eu vou ler para você, Oliver, onde está a referência do conhecimento dos dois. Atos 18, versículo 12. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, quer dizer, ele era, na verdade, um juiz de Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e levaram ao tribunal, dizendo eles: persuade aos homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Está aqui a referência de que, se você ler todo o capítulo, você vai ver que Galho intercede por ele o tempo todo. Então Galho falava de Paulo para Sêneca, que era irmão. E Sêneca se apaixonou por esse discurso. Pronto. Agora, a veracidade está aqui. No entanto, a filosofia, por não ser cartas, porque ele trocava muitas cartas também de conteúdo espiritual, de crença, a filosofia não se ateve em guardar essas cartas, nem lançar nos compêndios bibliográficos dos livros de filosofia. Mas a tradição oral me disse, eu fiquei sabendo por tradição, mas sem comprovação, de que essas cartas foram encontradas sim e estão guardadas desde os anos 70 na Europa. Mas fica aí para você, querido, eu gosto de questionamentos porque me fazem estudar. Então tá aí, Galho, tá na Bíblia, livro de Atos 18, tá ali toda a oratória, e porque Sêneca conheceu e como ele conheceu e se encantou pelo discurso de Paulo. Obrigada a todos, estão aí para vocês, mais um dia, mais um domingo, mais uma semana, e já estou com mais pedido. E querendo, tu não fica pensando que Helena não estuda, não. Helena estuda e muito. No dia que eu partir dessa para estar com Deus, eu vou deixar, ou com o universo, como você quiser, ou no porvir, como você quiser dar um nome. Eu creio em Deus, mas se você não crê, também respeite. Se você for um cara ateu, também, pelo menos você crê, porque Deus não existe, Ele é para mim, né? Então eu deixo para você essa resposta. Atos 18 está ali, a referência da concordância e da prova de que eles foram contemporâneos, tá? Até por conta da Irmandade de Galho, Sêneca era irmão e ouviu-se falar muito de Paulo e se apaixonou pelo discurso. Beijo, fique com Deus, até a próxima. Tchau. Desculpa a cara amassada, mas vai lá. Curte, se inscreve no meu canal, porque olha, eu suei 7 dias até expor esse vídeo e estudei, não foi pouco não, muito, para encontrar essas pouquíssimas referências para vocês, tá bom? Curte, vai lá, você se inscreve, fala, pô, encontrei uma mulher bacana que corre atrás, vai lá, indica o meu vídeo, parte histórica, filosófica, a gente está aqui, é para isso, tá? Um beijo, fique com Deus, até a próxima, tchau!